Desejo saudá-lo com a gloriosa paz do Senhor Jesus e também dar boas-vindas. Sou o pastor Clóvis e tenho alegria de recebê-lo aqui para juntos celebrarmos ao Senhor com alegria e gratidão. Então, seja muito bem-vindo. E ao dar boas-vindas a você, também desejo encorajá-lo a compartilhar o link deste culto com as pessoas aí que você sentir no coração de compartilhar. Desta forma, nós estamos semeando, divulgando a palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós teremos um tempo de louvor com o jovem Mateus Sescon, e depois ouviremos também a pregação da palavra de Deus com o pastor Hélio. Então, desta forma, você então poderá compartilhar o link deste culto com as pessoas que você deseja que conheça o Senhor Jesus e conheça e ouça a palavra de Deus. Na abertura deste culto, eu desejo ler um texto com você. E o texto que eu desejo ler está no livro de Salmos, no Salmo de número 100, que diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhes graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Louvado seja Deus. Este salmo, ele se constitui em um convite para todos nós. Um convite para prestarmos ao Senhor um culto alegre, um convite para derramarmos o nosso coração em gratidão diante do Senhor. Então, este culto online tem este propósito, tem este objetivo, celebrarmos a Deus, pois o reconhecemos como nosso Deus, pois sabemos que pertencemos a Ele e Ele tem cuidado de nossas vidas. E é nesta perspectiva que eu quero convidá-lo a passar este tempo aí conosco, nesta conexão. E juntos nós seremos edificados pela palavra que será ministrada. Juntos nós vamos poder celebrar com o Mateus e a sua equipe estes louvores. Nós vamos poder dedicar a Deus estes louvores como expressão de fé, como expressão de gratidão, como expressão de louvor ao nosso Deus. Queridos, eu gostaria de, antes mesmo de passarmos para este período de louvor, eu gostaria de compartilhar com vocês aí alguns avisos para que você possa participar conosco, para que você possa orar pela programação que vai acontecer nestes próximos dias. Então, no dia 18 de dezembro, vai acontecer aqui na IEV a Feira de Artesanato. Aqui na igreja nós temos um projeto denominado Mãos que Inspiram.
Este projeto acontece toda segunda-feira à tarde, onde muitas mulheres se reúnem em um dos espaços nosso aqui do prédio, e elas então fazem trabalho de crochê, pintura e outras coisas. E neste próximo sábado, então, no dia 18, este projeto estará promovendo esta feira. E então teremos vários expositores. Então foi aberta aí as inscrições. Então teremos várias pessoas expondo seus trabalhos, seus produtos, e eu gostaria de convidá-lo para vir prestigiar. Então será no dia 18, das 10 horas da manhã às 16 horas. Venha, prestigie e abençoe estas pessoas que estarão aí expondo os seus produtos. E eu também gostaria de convidá-lo para estar conosco no próximo domingo, dia 19 de dezembro, no culto da manhã, às 10 horas e 30 minutos, onde nós teremos aí um musical. Então, algumas mulheres aí estarão nos conduzindo aí neste musical, e eu gostaria de convidá-lo a estar conosco e juntos seremos abençoados neste musical. Então, neste instante, eu quero passar para o Mateus e a sua equipe, que nos conduzirá aí num tempo precioso de louvor. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, eu creio em Ti, Deus é sobrenatural.
presença me curou, vacinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te
Queridos, que precioso este tempo que Deus nos proporcionou. E louvado seja Deus pela vida destes jovens que têm se dedicado no ministério que eles têm recebido do Senhor. O ministério da música, o ministério do louvor. E agora eu gostaria de abrir a oportunidade para você também participar da obra de Deus, através da sua oferta, através do seu dízimo. Lembrando que você, mesmo não estando em outros países aí como missionário, através da tua contribuição, você tem participado do ministério e da vida daqueles que têm recebido de Deus um chamado específico para pregar a palavra em outros países. Você também, através da tua oferta e do teu dízimo, você tem ajudado na manutenção da obra do Senhor aqui neste lugar e dos projetos que Deus tem confiado a esta igreja. Esta igreja tem desenvolvido um importante projeto social. E todas as vezes que você contribui aqui nesta obra, você está participando destes projetos que Deus tem nos confiado. Então aparece aí na sua tela o número das contas onde você pode fazer a transferência, onde você pode fazer o teu depósito, e que você possa colher frutos disso, porque contribuir na obra do Senhor é um privilégio para nós, e certamente isto traz bênção sobre nossas vidas. É claro que nós não fazemos com o interesse ou pensamento de troca, de barganha, mas fazemos isto porque reconhecemos que Deus tem suprido nossas necessidades, reconhecemos que Deus tem cuidado de nós. E eu gostaria de, neste instante, orar com você e orar por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida financeira, sobre sua vida profissional. E sem dúvida nenhuma, desta forma, você continuará vendo a bênção e o cuidado de Deus sobre sua vida, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios. E depois de nós orarmos, eu quero convidar o pastor Hélio, que nos trará a mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Querido Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de dedicarmos, de consagrarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós fazemos isto com alegria, pois há em nós o reconhecimento de que tudo que temos vem das tuas mãos. Nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Nós reconhecemos que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. E Senhor, é com este sentimento que nós consagramos ao Senhor os dízimos, que nós dedicamos ao Senhor as ofertas. E eu rogo a Ti, Senhor, por esta pessoa que está do outro lado desta tela, participando conosco desta celebração, deste culto ao Senhor, que a Tua mão permaneça estendida sobre esta pessoa, derramando sobre ela, ó Deus, as mais ricas e copiosas bênçãos, abençoando o celeiro desta casa, abençoando a fonte de renda desta família e confirmando sobre eles a cada dia
a tua bênção. Eu oro por aqueles que estão desempregados, que uma porta de emprego se abra, Deus, na vida deles, e que eles possam perceber a mão do Senhor agindo de uma forma tão especial, de uma forma tão sobrenatural, e que, ó Deus, esta pessoa que ora comigo possa dar testemunho do teu amor, do teu cuidado, da tua provisão. Eu oro desta forma e eu faço assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe, que Deus fale ao teu coração e que o Espírito Santo possa usar a vida do pastor Hélio com poder, autoridade e ousadia para falar comigo e com você. Deus abençoe. Olá, muito boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Já tivemos um tempo de louvor e adoração, nós queremos ter um momento agora da palavra do Senhor e, sem perca de tempo, eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, apenas o 14, e depois eu queria estar orando. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aquela carta aos Gálatas, ele diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 14, diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos orar. Pai querido e santo, ó Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor Deus, que foi, ó Deus, escrita há um pouco mais de 2000 anos e até hoje ela tem uma força, tem um poder, ó Deus, fantástico e poderoso nas nossas vidas. Portanto, se conosco, fala conosco uma vez mais, através da tua palavra. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta por volta do ano de 48 a 53 depois de Cristo, e ele escreve aquela igreja ali da Galácia, e no capítulo 6 que acabamos de ler aqui, esse versículo, ele finaliza essa carta trabalhando algumas questões que estavam sendo vividas naquele meio. A atenção aqui era que os judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam pressionando os gentios que foram convertidos ao cristianismo a praticar cerimônias judaicas para receber as promessas de Abraão. Ou seja, o que os judeus convertidos queriam é que os gentios se tornassem judeus para entrar na presença de Deus. Então, mais ou menos, para agradar a Deus ou para ser salvo, é necessário cumprir regras, glórias humanas, esforço humano. E Lutero, ele se apoiou nessa carta para atacar a doutrina da salvação ali na Igreja Católica, por conta das obras. Então, Lutero, ele vem depois falando sobre a justificação na fé e não em obras. É isso que Paulo, ele tenta tratar nessa carta. Então, ele começa a trabalhar sobre a justificação na fé e não em obras. Ele começa a falar sobre a obra do Espírito Santo na vida das pessoas, esse processo de santificação do homem e também a posição de Cristo como Filho de Deus. E aí ele finaliza essa carta no texto que acabamos de ler. Ele fala assim: se tenho que me gloriar, que seja na cruz de Cristo. Eu queria falar um pouco nessa noite sobre como é esse negócio de gloriar na cruz de Cristo. O que é se gloriar na cruz? Lembrando que a cruz aqui não é aquele objeto que nós vemos de madeira ou crucifixos, enfim.
É de uma forma simbólica, onde nós olhamos para trás e vemos o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar, a morte de Jesus em nosso lugar, algo que nós não conseguiríamos fazer, resolver. Jesus ali na cruz, ele resolveu de uma vez por todas. Então, se gloriar na cruz é, de fato, ver a cruz como caminho de aceitação diante de Deus. Então esse é o ponto central da carta. Esse é o motivo da carta. É mostrar àquelas pessoas que é necessário se gloriar na cruz de Cristo. Porque a cruz ela exclui todos os tipos de vanglória, ou glória para si mesmo, ou glória para o homem. Então, por que nós devemos nos gloriar na cruz? Eu queria falar com vocês nessa noite, pelo menos 3 informações, por que nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo. Primeira coisa é porque a cruz é o fundamento de nossa justificação. É a base da nossa justificação. O Gálatas, logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai dizer: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. O que Paulo está dizendo aqui, esse mundo perverso, é no sentido da lei. Então, ele vai dizer que pela cruz, Jesus nos resgatou desse sentido de lei. Porque no capítulo 3, ele vai repetir no versículo 13, ele vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus Cristo, ele nos redimiu dessa maldição da lei para nos apresentar diante de Deus, para nos justificar diante de Deus, para nos apresentar a Deus como filhos e filhas. Ele faz isso porque não havia um justo sequer, então era necessário ele se fazer justo para nos justificar. Porque nós sabemos que Romanos capítulo 3 vai dizer que todos pecaram e precisam e carecem da glória de Deus. Isso são judeus, gentios, com ou sem lei. Então, nós precisávamos de ser justificados. Então, a cruz é o fundamento da nossa justificação. É na cruz que Jesus se torna justo e justificador ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo ele nos justifica. Então, Romanos 3:26 vai dizer: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que é que tudo isso que nós estamos falando? É se você quiser ser justo pelos seus próprios méritos, você vai adquirir mais culpa ainda. Se você quiser ser justo pelas suas forças, pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela sua busca desenfreada de santidade, por obras, isso vai adquirir mais culpa ainda. E é impressionante o quanto nós vemos aí de cristãos que levam fardos e fardos de culpa e mais culpa. E nós precisamos nos gloriar na cruz, porque é nela que somos declarados justos, pela fé. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o justo viverá por fé. Então nós devemos entender esse processo de justificação, porque a cruz é o fundamento da nossa justificação. Por que devemos nos gloriar da cruz? Segunda coisa, porque é o assunto de nosso testemunho. Gálatas capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes os cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: vocês têm experiência. Por que vocês não querem pregar? Por que vocês não querem falar? Para não ser perseguidos. Então, Paulo está falando que os judeus ali daquela região não queriam pregar por conta de ser perseguido. Porque as pessoas iam perseguir aquela igreja.
E somente um homem crucificado pode pregar a cruz. Uma pessoa que não é crucificada, ela vai ter medo, ela não vai ter autoridade, ela não vai ter nada. Então, queridos, só há 2 caminhos a seguir. O da fidelidade, olha, é o meu testemunho que está em jogo, porque a cruz é o assunto do nosso testemunho, e eu preciso ser fiel à mensagem. E só tem 2 caminhos, como eu disse, o caminho da fidelidade e o caminho da popularidade. E não é possível ser fiel e popular ao mesmo tempo. Se quisermos ser fiéis e pregar o evangelho todo, nós seremos perseguidos. Agora, se quisermos pregar, se quisermos testemunhar um evangelho parcial, aí a gente vai com a própria correnteza. Então não existe, não dá para viver, não dá para ser fiel e popular ao mesmo tempo. Lucas capítulo 6, versículo 26 vai dizer: ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim precederam seus pais com os falsos profetas. Então não podemos ficar esperando, tapinha nas costas, ser louvado o tempo todo. Se a gente pregar de fato o evangelho genuíno, integral, um momento a gente vai ser perseguido, mas a cruz é o assunto de nosso testemunho. Nós vemos que na palavra de Deus, 2 Reis capítulo 22, um rei que se chamava Josias, aos 8 anos de idade ele passa a reinar, e depois de uma determinada idade, ele acharam um livro, a Torá da época, na igreja, onde eles estavam se reunindo, e muito tempo não estavam mais se reunindo, e acharam a Bíblia. Ele pede para ler aquele livro, e lá ele descobre o tanto de coisa que os pais dele não tinham feito, e ele fica indignado. Ele fala: olha, esse é o meu testemunho, eu não posso negar isso, eu preciso praticar, eu preciso andar, eu preciso agradar a Deus, eu preciso andar em santidade com Deus. E a partir dali, ele faz uma revolução. A partir dali, nós vemos um avivamento na nação, por conta de um homem que entendeu que a cruz, na verdade, era o testemunho, era a palavra de Deus que era o testemunho. O que eu quero dizer com isso? Ou pregamos o evangelho todo, ou não seremos pregadores do evangelho. Ou pregamos a ira de Deus sobre esse pecador rebelde. E também nós devemos pregar essa cruz de Cristo para todo esse impasse desse pecador rebelde. Ou não seremos pregadores do evangelho. Devemos falar para as pessoas, queridos, do amor de Deus, mas também devemos falar da sua justiça, devemos falar da sua ira, devemos falar que tem céu, mas também devemos falar que tem inferno. Não podemos minimizar. Quando olhamos para a cruz e olhamos para o evangelho, que é boas novas, e nós entendemos que é boas novas porque antes existia uma má notícia. E essa má notícia é que estávamos condenados. E precisamos falar para esse mundo: gente, é necessário vocês se apoiarem na cruz de Cristo. Sabe, queridos, disse Tomé: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, de modo algum eu acreditarei. O mundo está assim, olhando para nós como igreja e falando: eu só vou crer em você quando eu ver as marcas nas suas mãos, quando eu ver o seu testemunho, quando eu ver as suas ações, quando eu ver as suas atitudes, quando eu ver as suas palavras falarem ao meu coração. Então nosso testemunho, irmãos, é testemunhar, é respirar, na verdade, o evangelho de Cristo, em atos e palavras. Isso é gloriar na cruz, isso é se apoiar no sacrifício que Jesus fez ali há 2000 anos atrás, porque esse é o nosso testemunho. Por isso que nós devemos continuar. E última coisa, por que é que nós temos que gloriar na cruz? É porque
é o objeto da nossa glória. O versículo 14 que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai dizer: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Como eu disse, para Paulo, a cruz não é apenas uma imagem para se apoiar a sua fé. A cruz era o seu compromisso, era a sua agenda, era o seu alvo, era o seu companheiro, era a sua companheira, em todos os lugares, na sua mente, no seu coração. E ele vai dizer um pouco abaixo desse texto que nós lemos: até mesmo no meu corpo eu carrego as marcas de Cristo. Por que devemos nos gloriar na cruz? Porque na cruz, irmãos, nós olhamos o outro, a imagem e a semelhança de Deus. Somente quando olhamos na perspectiva da cruz, nós podemos olhar o outro, a imagem e semelhança de Deus. Não vamos olhar o outro como inimigo, nós vamos entender que o nosso inimigo é o diabo. Porque nós devemos nos gloriar na cruz? Porque na cruz conseguimos o perdão e conseguimos perdoar o outro. Somente na cruz nós conseguimos restaurar os nossos relacionamentos. Relacionamentos interpessoais, relacionamentos com os nossos cônjuges, relacionamento com os nossos filhos, relacionamento em nosso trabalho, relacionamento com os nossos familiares. Somente na cruz nós conseguimos perdão e perdoar o outro. Porque somente na cruz nós vemos o amor de Deus de fato, irmãos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É somente através da cruz que nós podemos enxergar, perceber esse amor de Deus, e aí sim nós vamos conseguir transmitir esse amor para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Por que nós devemos gloriar na cruz? Porque na cruz nós descobrimos também de quem é a glória. Cai por terra todo o nosso ego, a nossa egolatria, o nosso eu, porque a nossa natureza pecaminosa nos impulsiona em todo o tempo a olhar para nós e a falar: olha, eu preciso gloriar em mim mesmo. Porque gloriar em si mesmo é justamente isso, é confiar em si, é regozijar-se em si, é ter prazer em si. Então, essa é a vanglória, essa é a obsessão do ser humano. E nós temos que entender que fora da cruz, quem fala é essa velha natureza. Para toda hora achar que somos nós, que somos os caras, que somos as pessoas, que somos melhores. Mas na cruz, nós entendemos que é o novo ser, é a nova criação, é a nova criatura. Paulo ele esclarece esse versículo que lemos. E é bem interessante. Paulo não, Lutero, vai dizer: o povo de Cristo prega a sua carne na cruz, de modo que, embora a carne ainda esteja viva, contudo não pode realizar o que faria, pois se encontra atada de pés e mãos e firmemente pregada na cruz. Nós somos tentados diariamente a fazer isso, a achar, ou os nossos desejos, a nossa natureza pecaminosa grita o tempo todo para realizar o que a gente pensa, o que a gente deseja. Mas quando a gente prega a nossa carne na cruz, a gente vai entender os nossos desejos. A gente vai entender que mesmo ele estando lá, ele não pode realizar o que ele deseja. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se nós estamos aqui hoje, nesse culto, é por conta da cruz de Cristo. Porque a cruz é que nos leva
é a ponte que nos leva de volta para Deus. Se vamos fazer qualquer coisa para o Senhor, é porque lá atrás a cruz nos proporcionou a fazer. Se participamos da ceia do Senhor, é porque a cruz me proporciona, me tornou digno, porque eu não sou digno, mas a cruz me torna digno de participar da ceia. Se eu estou aqui ministrando para vocês, não é por conta da minha capacidade, inteligência, sabedoria, porque eu estudei, não. É porque a cruz foi o motivo pelo qual me tornou digno de estar aqui. Por isso, devemos tomar a nossa cruz todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Jesus já diria, quando esteve aqui na terra: tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Porque somente na cruz vamos encontrar a justificação dos nossos pecados. Somos justificados. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque na cruz nós vamos encontrar forças para buscar a santificação. A santificação sem cruz vai ser obras. Mas quando a cruz passa primeiro, esse processo de santificação vem do alto e Deus me dá força para eu continuar me santificando e buscando Ele a cada dia. Porque somente na cruz eu posso ter condições de testemunhar, de falar do amor de Deus. Somente pela cruz eu vou encontrar paz e misericórdia. Por isso que nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo. E eu quero finalizar nessa noite citando um texto do teólogo John Stott. John Stott, ele diz assim: quando olhamos para a cruz, vemos a justiça, o amor, a sabedoria e o poder de Deus. 4 coisas. Não é fácil determinar qual desses aspectos é o mais brilhantemente revelado. Se a justiça de Deus ao julgar o pecado, se o amor de Deus ao levar o castigo em nosso lugar, se a sabedoria de Deus em combinar com a perfeição das duas coisas, ou se o poder de Deus em salvar aqueles que creem. Pois a cruz é, de igual forma, um ato e, portanto, uma demonstração da justiça, do amor e da sabedoria de Deus. A cruz nos assegura que esse Deus é a realidade dentro, por trás e além do universo. A cruz é loucura para aqueles que se perdem. As pessoas no mundo, elas não entendem a mensagem da cruz. Somente uma pessoa crucificada, uma pessoa que entendeu a mensagem do Evangelho, elas conseguem entender o poder que a cruz teve e tem. A sabedoria de Deus em salvar a humanidade através desse sacrifício de Jesus ali na cruz. Podemos ver o amor de Deus dando o seu próprio Filho ali na cruz. Nós podemos ver a justiça de Deus, aonde nós olhávamos para a humanidade e não havia um justo sequer. E Deus, ele faz justiça através da cruz. E nós vemos também a sabedoria de Deus em alcançar toda a humanidade através de um ato de justiça do seu próprio Filho. Precisamos lembrar sempre que o que temos e o que somos, nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo, pois é ela que nos proporciona todas as coisas, todas as bênçãos, a principal, a salvação. E eu sei que tantas outras, por isso, que ao olharmos para a nossa vida, para a nossa história passada, para a nossa história futura, nós devemos sempre nos gloriar na cruz de Cristo. Que Deus te abençoe. Não esqueça da mensagem da cruz. Não esqueça que
do amor de Deus na sua vida, através do sacrifício do seu Filho ali na cruz do Calvário, hoje nos proporciona a maior de todas as bênçãos, a vida eterna. E todas as outras, também nós devemos gloriar na cruz de Cristo. Lembrando que naquele tempo, as pessoas, para agradar a Deus, elas tinham que buscar a fazer coisas, para a salvação. Elas entendiam que precisavam também fazer cerimoniais, rituais religiosos, enfim. Mas Paulo, ele vem desconstruindo todo esse pensamento e fala: gente, tudo que vocês são, tudo que vocês têm, se apoie na cruz de Cristo, porque dela veio a maior de todas as bênçãos, a vida eterna, e consequentemente também a vida abundante aqui na terra. Se nós experimentamos, é porque a glória sempre tem que voltar para Ele, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para me dar vida e vida abundante. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma ótima semana debaixo da bendita paz, proteção e bênção do nosso Salvador Jesus. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima, se assim Deus permitir. No nome de Jesus.